E o Senhor nos chama pelo texto a sermos relevantes. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz, ou assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O tema dessa mensagem é relevantes. Chegou a hora, irmãos, de sermos relevantes. E essa hora não é de agora, essa hora foi de 2000 anos atrás aproximadamente. Quando Jesus veio, ele implantou uma cultura diferente para aquele povo. A nação de Israel estava sendo oprimida debaixo do jugo do Império Romano. Eles eram truculentos. Normalmente eles levavam cativo aquele povo, escravizavam aquele povo, e do meio deles pegavam alguns, e esse alguns fazia eles cobrarem impostos do seu próprio povo. Zaqueu era um desses, Mateus também o era. Publicanos, cobradores de impostos. Eram os escravos do império cobrando o imposto do povo, do seu próprio povo. E na época de Jesus havia muitos pobres em Israel, muitas pessoas sofridas, muitas pessoas, muitas mulheres viúvas, muitos órfãos, muita gente passando dificuldade. E Jesus, ele chega pregando o evangelho, sabe, onde aquelas pessoas que eram marginalizadas, que eram excluídas, que estavam à margem da sociedade, elas foram atraídas pela palavra de Jesus. Onde Jesus estava, multidões de pessoas estavam ali para ouvir a palavra de Jesus, porque a palavra dele era inclusiva. A palavra dele não tirava ninguém, pelo contrário, ela acrescentava as pessoas. As pessoas se sentiam pertencentes, elas sentiam prazer de ouvir Jesus, ainda porque, apesar de toda a sabedoria, ele ensinava com autoridade. Porque as autoridades religiosas da época de Jesus, naquela época desse império, eles também andavam por cima, eles se viam superiores aos outros. E Jesus chega falando as bem-aventuranças no Sermão do Monte, que é o maior do seu sermão. Ele começa a falar que é bem-aventurados pobres, é bem-aventurados mansos, é bem-aventurados que choram, é bem-aventurados misericordiosos. E então ele começa a falar que é bem-aventurado. E logo depois dessas bem-aventuranças, que é a qualidade do cidadão do reino de Deus, ele vai falar sobre a relevância desse cidadão. Que não basta ter qualidade, irmãos. Não basta a gente ter boa qualidade. A gente precisa fazer a diferença. Precisamos ser relevantes. Tem muita gente boa, só que calada, não muda o ambiente. É como um sal no saleiro. Eu sempre ouvi isso, mas eu nunca tinha tido uma percepção real do que significa o sal no saleiro. Pega um frango, cozinha ele da melhor maneira possível. Quem gosta de frango grelhado, faz ele grelhadão, sabe? Usa todo o tempero, mas não coloque sal. Nem nada que contenha sal. Mas aí você bota esse bife, esse frango grelhado em cima da mesa. E aí você pega o sal, bota no saleiro, do lado do bife. Ele não muda. Ele não muda o sabor do bife, apesar de estar do lado. Sabe o que nós estamos fazendo como igreja?
Nós nos cercamos numa redoma espiritual e não estamos fazendo a diferença no mundo. A propriedade do sal, ela é magnífica. Eu estudando um pouquinho sobre o sal, apesar de ser uma mensagem, sabe, que já ouvi algumas vezes, até já preguei outras. Mas o sal, ele tem uma qualidade que eu achei interessante. O sal não tem propriedades curativas, mas o sal tem um poder de retardar o apodrecimento. Se você pega uma carne, onde uma parte dessa carne ela já entrou em estado de putrefação, e você bota o sal nessa carne, até onde entrou em estado de putrefação, aquele pedaço ali vai continuar podre, mas o restante retarda. Outro, no lugar onde foi colocado o sal, sabe, a podridão ela não evolui, ela trava. O sal, ele é poderoso. E Jesus pega esse elemento poderoso e fundamental para nós e nos compara o crente. Vocês precisam fazer a diferença. Vocês precisam ser relevantes. Algumas qualidades do sal, por exemplo, o sal, ele é um conservante. Ele impede que se degenere de forma completa. Olha que importante, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer que há um espírito que opera no mundo, é o espírito do iníquo. Ele está trabalhando e agindo de maneira discreta, porque ainda há algo que o impede de agir de forma plena. Esse espírito da iniquidade é Satanás, e ele não tem poder para se manifestar de forma completa, porque há alguém que está resistindo. Esse alguém é a igreja do Senhor. É alguém como sal, atrapalhando o trabalho dele, impedindo que o mundo se deteriore de forma completa. Segunda qualidade do sal: o sal, ele é usado como tempero. E não tem nada mais gostoso do que o sal usado na quantidade certa, sendo usado com equilíbrio, porque o sal usado com equilíbrio, ele restaura o sabor. O sal usado com equilíbrio, ele torna o alimento agradável. O sal usado com equilíbrio, ele é bom e faz bem para a saúde. Ao contrário disso, uma comida sem sal, ela não tem graça. Há uma história que diz que quando os portugueses chegaram no Brasil, e eles foram visitar uma tribo indígena, chegaram lá, prepararam uma comida muito saborosa. Muito saborosa. E aí, quando serviram para os portugueses, eles comeram aquela comida, mas eles cuspiram a comida era ruim. E perguntou: o que houve? Por que você não gostaram da comida? Está faltando sal. E aí então eles foram lá e eles conseguiram acrescentar sal. E os índios provaram daquela comida temperada com sal, igual os portugueses usavam. E eles nunca mais conseguiram comer outra comida sem sal. Porque o sal, ele restaura sabor. Você está entendendo a nossa qualidade? O sal no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era usado também para purificar. Nenhuma oferta ela poderia ser apresentada ao Senhor com fermento, porque o fermento ele adiantava o processo de putrefação. Mas todas as ofertas tinham que ser apresentadas com sal. O sal era uma oferta importante. E Deus, sabendo disso, ele obrigava, ou ele levou o povo a ter essa consciência. Em Levítico capítulo 2, versículo 13, o Senhor manda ofertarem com sal. O sal, ele tinha um poder de purificação tão poderoso, que lá em 2 Reis 2:20, Eliseu, ele coloca o sal numa fonte de águas que eram ruins, era horrível ao paladar, e restaurou o sabor. A fonte daquelas águas foram curadas a partir daquela ação de colocar o sal na sua fonte.
Sal também era um símbolo de pacto. Era usado para conservar uma aliança. Quando foi feita uma aliança com a tribo de Davi, ou com Davi, foi colocado sal como um símbolo de uma aliança perpétua. E aí eu fui verificar por que colocou sal numa aliança. Porque a aliança, diz a Bíblia, que de Davi é um pacto de aliança com sal. E aí eu descobri que, por que sal? Porque as qualidades de preservação do sal representa fidelidade e lealdade. Mas o texto que nós lemos, falando acerca da relevância, fala que se o sal perder o sabor, não presta para nada. Quando você vai para a ciência, é quase impossível o sal perder o sabor. Não tem como. É uma anomalia. Moody vai dizer que sal insípido é uma anomalia. Perder sabor é quase impossível para aqueles que uma vez foram iluminados pelo Senhor. Na época de Jesus havia um tipo de sal que até perdia sabor. Aquele sal normalmente era usado para colocar sobre a terra e amaldiçoar a terra. Ele era colocado junto às ruas. Era sal insípido. Mas o sal que Jesus estava fazendo menção era o sal, esse sal que nós comemos, sal marinho. Ele não pode perder o sabor. Não tem como. Porque uma vez que perde, não dá para restaurar. E quando a gente pega para o lado espiritual, quem perde o sabor fica iracundo. O crente que perde o sabor, ele fica cheio de mágoas. Ele se ressente de tudo. Ele tem desejos de vingança. Entra no processo de putrefação espiritual. Ele deixou-se estragar. Ele se permitiu ficar estragado. Um crente inútil. Sabe que é aquela pessoa, por que crente? Porque é seguidor de Jesus. Mas é um seguidor que não faz diferença nenhuma. É insípido. O Senhor não nos chamou para sermos insípidos. Outro ponto. Diz que esse sal sem sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelo homem. Irmão, nem para o diabo serve. Só para ir para o inferno. Para o inferno tá bom, mas nem para o diabo serve aqui na terra. Um crente que perde o seu sabor e ele entra na roda dos escarnecedores, é comum eles zombarem dele. Uma pessoa desviada, ele não se enquadra lá dentro. Ele é menosprezado dentro daquela galera que está lá, que é do mundão mesmo. É por isso que quando você vê um crente que desvia, irmãos, ele desce a ladeira, mas vai lá no buraco mesmo existencial. Todo mundo bebe direitinho, mas quando um crente desvia, ele tenta provar de que ele é do meio. Então, ou todo mundo bebe uma garrafa, uma latinha de cerveja, esse crente bebe 5. Uma menina que se desvia do caminho do Senhor, as meninas vão para o baile da vida, e ela namora um garotinho lá no baile da vida. Mas uma crente que se desvia, vira sal insípido, ela sai com um todo dia. Vira piriguete gospel. E as pessoas falam assim, rapaz, tu viu como é que é aquela menina? É igual aquela pessoa, todo crente batista, ele é comportado. Desculpa, vocês estão me ouvindo, mas é verdade. Menina batista, olha, tá aí uma dica para os meninos sério. Se quiser casar, procura uma menina batista. Então, eu vi o Fala Deus bem suave aí, né? Que até para falar Deus eles falam de forma comportada. Mas às vezes, irmãos, essas meninas recebem outras meninas de outras denominações que são mais rigorosas, e elas vêm para cá e acham que é bagunça. Todas as meninas andam de forma comportada. Elas não, ela bota uma saia que aparece. Ela bota um decote
que só tampa os bicos. Ela desce a ladeira mesmo, por quê? Porque ela quer provar de que ela... Irmãos, o mundo não serve para o mundo. O sal insípido, ele só serve para ser pisoteado. Nessa estrada da vida, quando uma pessoa não entra, ou melhor, ela não serve no reino de Deus, ela também não consegue servir no mundo. Nem na macumba, nem para macumba serve. Já cansei de ouvir de desviado. Eu fui na macumba, mas lá o pai de santo mandou eu ir embora porque eu estava atrapalhando o santo descer. Nem para macumbeiro serve, irmão. Parece que é brincadeira, mas essa é uma verdade. É uma verdade. Então tome cuidado. Seja sal. Salgue. Dê sabor. Conserve. Mantenha o pacto. Atrapalhe as ações do diabo de trazer degeneração para o mundo, de trazer o caos completo para o mundo. Faz o que o apóstolo Paulo falou: há um espírito que opera no mundo, mas a igreja está atrapalhando a sua ação completa. A gente orando, a gente de joelho no chão, a homens de jejum e oração, a jovens comprometidos com a palavra, e isso atrapalha a ação do diabo no mundo. O desejo dele é destruir, sabe, os seres humanos, mas ele não consegue. Apesar de tentar, mas ele não consegue, porque tem um que tem resistido, e esse um é a igreja, como sal da terra. Você pode glorificar a Jesus com as suas palmas. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Sejam relevantes. Depois ele vai dizer, Jesus, ele continua no versículo 14, ele vai fazer uma referência de que nós somos a luz do mundo. É interessante ele dizer que nós somos a luz do mundo, porque lá em João, capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer que eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas. Jesus se coloca como sendo a luz do mundo, e outra, ele que é a luz do mundo, também nos chama de luz do mundo. Nós somos luzeiros deste mundo. Fomos chamados para brilhar. Você pode levantar a sua mão e dizer, dar um glória a Deus aí em nome de Jesus. O apóstolo Paulo vai usar a colocação de que nós precisamos refletir como astros no mundo. Como, sabe, a semana eu estava vendo a lua, cara, que lua linda. Em Marte, do ladinho dela. Quem viu essa lua linda? Estava lá, Marte, bonitinho, do lado da lua, a lua linda, imponente no céu, brilhando. Agora o que é mais interessante é que a lua, ela não tem luz própria. Por isso ela é um satélite. Peraí, mas ela estava brilhando, pastor. Ela estava brilhando porque ela estava refletindo a luz do sol. Só podemos, irmãos, brilhar no mundo como astros se estivermos sendo iluminados por Jesus. Porque quando não estamos sendo iluminados por Jesus, irmãos, nós entramos em eclipse total. Ninguém nos vê e ninguém se vê. Entenda. Vou repetir para você. Hoje é fácil a gente ver isso, porque nós temos luz, né, elétrica. Mas na época de Jesus não havia lamparinas, não havia luz elétrica. As ruas não eram iluminadas. Então eles dependiam de luz, de astros que iluminavam. Eles dependiam das estrelas, da lua, da sua imponência. Mas quando um crente que é como esse astro, que reflete a glória de Deus, como astro no mundo, ele brilha, ele mostra para o homem o seu caminho iníquo. Quando ele não brilha, é como se ele entrasse em eclipse total. Ninguém consegue o ver. Por quê? Porque ele está à margem, ele está na sombra. E Deus não nos chamou para ficar na sombra. Só tem uma sombra que é boa: a sombra do Onipotente. Nessa sombra você pode descansar, aleluia.
Irmãos, o Senhor te chamou para ser luz. Só podemos brilhar se Jesus brilhar em nossa vida. Só podemos ser luz se tivermos Jesus aqui dentro. Chamados para funcionar positivamente, iluminando um mundo em trevas. Foi isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para iluminarmos de forma positiva, trazer clareza de forma positiva a esse mundo que está em trevas. Aí pode perguntar: pastor, como eu posso iluminar? Qual é a forma, a maneira que eu posso fazer a diferença? Primeiro, mantendo um comportamento exemplar. Crente que ilumina no mundo, ele mantém um comportamento exemplar. Segundo, crente que ilumina no mundo, ele é amável, ele é gracioso, ele é nobre, ele é excelente. Irmãos, eu gosto muito do movimento pentecostal, eu sou apaixonado pelo poder do Espírito Santo. Mas as pessoas, irmãos, não serão transformadas pelo movimento pentecostal. O movimento pentecostal é o poder de Deus que me impulsiona para fazer a obra de Deus. Eu tenho que ser cheio do Espírito, mas esse poder do Espírito não pode terminar em mim mesmo. Tem pessoas que se enchem do Espírito Santo, mas não faz diferença em lugar nenhum. Na igreja, domingo, ele é só fogo puro, mas na segunda-feira é carne pura. Pelo amor de Deus, gente, avivamento não traz confusão. O avivamento traz mudança de vida. Porque Jesus está falando: olha, não basta serem religiosos, eu quero que vocês brilhem no mundo. Eu quero que o seu testemunho seja mais excelente do que o dos escribas e fariseus. Porque os escribas arrotavam santidades. Eles se achavam mais santos que todo mundo. Ele se achava mais poderoso. Jesus, no seu ministério, ele não chamou nenhum desses, nenhum religioso da época. Todo mundo ficou de fora. Irmãos, eu quero estar na comitiva de Jesus. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Oh, não precisamos arrotar a santidade para ninguém. Nós somos santos diante de Deus, e o Senhor nos faz luz diante do mundo. Oh, aleluia. A minha vida tem que atrair as pessoas. Pastor, então o que eu faço para ser? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo? É claro que precisa. Você precisa orar, buscar, jejuar, clamar, falar em língua, sabe, ser batizado com o Espírito Santo, ter dons. Você precisa disso, para quê? Para poder iluminar no mundo. O mundo precisa ser influenciado pela nossa vida, irmãos. Porque tem pessoas que não conseguem influenciar ninguém. É porque o discurso dele é de pentecostal, ou de crente batista, ou de qualquer outro. É um discurso até religioso, mas a vida não muda. As pessoas que estão à volta não são transformadas por causa dele. Ele, como sal, não causa, sabe, sede, porque é uma outra qualidade do sal. O sal, ele provoca sede. As pessoas não desejam vir para Jesus por causa dele. Nós precisamos atrair as pessoas, irmãos. E só conseguiremos atrair quando nós formos de verdade o sal da terra e a luz do mundo. O sal, irmãos, e a luz em nossa vida vai fazer com que aquelas pessoas que estão no mundo, elas sejam atraídas, elas sejam iluminadas, elas recebam a salvação e elas glorifiquem ao Senhor. Olha o que vai dizer versículo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para que brilhar? O Senhor não chamou ninguém aqui para ser um astro pop star, né? O crentão ultra mega power, o homem do manto. Não, irmãos. O homem das galáxias.
Você não foge dessas coisas, irmãos. Nós somos astros, mas a luz que nós vamos fazer refletir não é a nossa, é a luz dele. Nós somos como a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Jesus é a luz do mundo. Quando estamos nele, refletimos a luz de Deus nas vidas das pessoas. Aleluia. As pessoas são tomadas por uma alegria que vem do céu. Por quê? Porque o Senhor está iluminando a nossa vida. A nossa vida, o nosso testemunho, nosso comportamento, ele embasa as nossas palavras. Falar é importante, mas tem pessoas que estão falando e ninguém consegue ouvir. Ninguém consegue dar atenção ao que ele está falando. Sabe por quê? Porque o que ele está fazendo está gritando. As pessoas só pararão para nos ouvir quando a nossa fala estiver em igualdade com as nossas ações. Eu só posso te levar a transformação do mundo para o mundo quando eu sou transformado por Jesus. Quando eu me torno um agente de transformação. Para finalizar, irmãos, é nosso dever resplandecer como astro no mundo, conforme diz o apóstolo Paulo aos Filipenses 2,15. Olha lá o que vai dizer, Filipenses 2,15. Nosso dever, irmãos, o Senhor nos chamou para isso. Precisamos refletir, precisamos iluminar, para que venham e tornem-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Oh, aleluia. Pastor, eu preciso iluminar por quê? Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Irmãos, as pessoas estão em trevas, mergulhadas em densas trevas. E o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Eles estão cegos, vivendo numa treva tão profunda que eles não conseguem enxergar nada. E olha, nós precisamos, irmãos, falar do amor de Jesus. Precisamos iluminar, sermos luz. Por quê? Porque para que eles vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Se parássemos aqui já estaria maravilhoso, mas olha o que está escrito lá em Atos capítulo 20, capítulo 26, versículo 18. Oh, aleluia. O diabo cegou o entendimento das pessoas, e é nosso dever conduzir essas pessoas a Jesus. O Senhor lhe chamou para ser sal. Você precisa salgar. Tem sal aí? Tem um cadinho, né? Dá para temperar uma batata frita. Tem sal aí? Já dá para temperar, né, uma grande parte de uma comida. Mas precisamos salgar mesmo, irmãos. O mundo precisa de sal. Agora não basta ser sal, temos que ser luz também. E a luz aponta, irmãos. Olha só que o apóstolo Paulo vai escrever. Vai escrever não, Lucas escreve uma palavra acerca do que estava acontecendo no ministério de Paulo. Deus usou Paulo para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé. Irmãos, olha que o Senhor, a nossa responsabilidade é muito grande. O Senhor nos chamou para sermos luz. Por quê? Porque tem pessoas que estão nas densas trevas de Satanás. Eles estão tateando na escuridão. E é nosso dever, como astros no mundo, como luz, como luzeiro, como a luz do mundo, reconduzi-los à fé em Cristo, reconduzi-los a Jesus. É minha responsabilidade e tua, como filhos de Deus, como luz do mundo,
levar essas pessoas que estão em trevas para que conheçam a luz de Jesus. Quero concluir essa mensagem com um versículo do apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Pedro, ele vai fazer uma advertência para nós. Ele vai nos chamar de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. Você está entendendo? Não é para ostentarmos o título, a posição. Nós temos um propósito, irmãos. Qual é o propósito? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Nós também estávamos lá nas trevas. Ele nos chamou das trevas e nos trouxe para a luz. E o que Ele quer agora que eu faça? Que eu vou lá nas trevas, onde há pessoas que são minhas amigas, onde há pessoas que são amigas de vocês, e lá nesse mundão de trevas, e trazê-los para a luz. Eles precisam ser iluminados por Jesus, porque quando eles forem iluminados, eles também brilharão como astros do mundo. Oh, aleluia! Foi para isso que Deus nos chamou. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te dê intrepidez, ousadia, coragem, para que Deus faça você ser um sal, sabe, fora do saleiro, causando um impacto por onde passa, levando transformação por todos os lugares. Oh! Irmãos, o mundo precisa de você. O mundo precisa de você. Precisa de você, você que está me ouvindo, sabe, as pessoas que estão no mundo precisam de você, sendo sal e sendo luz na vida delas. Chega de sermos apenas chamados de crentes. Está na hora de sermos relevantes. Tem relevante aqui? Então você pode aplaudir a Jesus. Só os relevantes adoram a Jesus. Adoram a Ele, adora Ele, adora Ele. Oh! Aleluia!